Oi, amigos, eu sou a Chay e hoje falaremos sobre casamento misto e também divorciados e namoro misto. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tique, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos, reflexões e uma pitada de aleatoriedade, também @umdiadecadavez ou Chay. Eu vou amar encontrar vocês por lá. Mas vamos falar primeiro sobre casamento. Sempre falo sobre casamento entre católicos, relacionamento entre católicos, mas algumas pessoas têm me dito, Chay, faz um vídeo para quem já está casado, para quem já está em um relacionamento, mas está em um relacionamento com pessoas que não sejam católicas. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre julgo desigual, que é um vídeo um pouco mais antigo, mas mesmo assim as pessoas me pediram para fazer outro vídeo mais atualizado, focando em pessoas que já estão em um relacionamento. Bom, primeiro eu queria dizer que existe a possibilidade de se casar na Igreja Católica com uma pessoa que não seja católica, mas antes eu queria falar um pouco sobre o casamento dentro da Igreja Católica. Bom, a gente precisa saber que o casamento ele mudou com o Concílio de Trento, através do decreto de Tamétice. Mas vamos com calma. A primeira coisa que eu queria dizer é que durante 16 séculos, duas pessoas batizadas, lembrando que lá no começo, entre os primeiros cristãos ou primeiros católicos, como quiser chamar, levava-se muito tempo para receber o batismo. Era mais ou menos 4 anos para uma pessoa se batizar na igreja. Então, quando um casal que já era batizado queria se casar, eles apenas celebravam faziam uma celebração pública com várias pessoas. Não sei, podia ser matar um porco e dar uma festa. Enfim, eles faziam uma celebração e ali constava-se que aquele homem e aquela mulher, ambos batizados, eram casados. E depois eles iam até a igreja para recorrer à bênção de casamento, né? Só que no final da Idade Média, a igreja percebeu que muitas pessoas estavam abusando disso. Por quê? Porque muitos homens estavam formando várias famílias em lugares diferentes. Então o homem se casava aqui com uma mulher, ali tinha outra mulher e depois marcava casamento com outra e assim ia. Então, por causa desses abusos, a Igreja Católica resolve fazer o decreto de Tamétice. E o que o decreto de Tamétice, que foi estipulado lá no Concílio de Trento, fala? Ele diz que para um casal católico se casar na Igreja Católica, o casamento ele precisa ter jurisdição. E essa jurisdição vem através de um sacerdote, de um padre que tenha essa jurisdição para fazer o sacramento do matrimônio. E então, com o sacramento do matrimônio, precisa-se de 5 pessoas para que ele aconteça: o padre, os noivos e 2 testemunhas. Bom, esse é o casamento que rege a Igreja Católica até hoje, desde o Concílio de Trento, desde esse decreto de Tamétice. Esse é o casamento que ocorre. Mas lembrando que quando um católico se casa com alguém que não é católico, nós temos uma exceção à regra, tá? E essa exceção se chama disparidade de culto, que é um outro rito, é um rito diferente, não é o mesmo rito que acontece no rito tradicional, aquele desde o fim da Idade Média. E qual é a diferença entre o casamento feito pelo Concílio de Trento e o da disparidade de culto? É que na disparidade de culto, o sacramento só é válido para quem é católico. Então, o sacramento só é válido para uma das pessoas que se casou. Enquanto que o casamento estipulado desde Trento vale para os dois recebem o casamento, o sacramento, tá? Melhor dizendo. Bom, além disso,
também é muito importante dizer que o sacramento do casamento, ele já é estipulado por Jesus, porque Jesus, ele leva o casamento, ele tira o casamento do natural e leva para o sacramental. Então, Jesus, ele transforma o casamento, que era uma coisa que já existia, em sacramento. Então, o homem e a mulher, eles se casam para juntos servir a Deus. Então, eles estão ali protegidos por uma capa invisível chamada sacramento, tá? Então, o homem e a mulher estão embaixo do sacramento. Mas uma coisa que eu preciso dizer é que o rito, né, do sacramento, ele é muito mais dirigido para a mulher do que para o homem. Por quê? Porque é a mulher que dá a continuidade à herança de fé, digamos assim. A mulher, ela dá continuidade à próxima geração. Então, se você for reparar que a liturgia do casamento, ela é muito mais focada na mulher e o homem fica mais em segundo plano, digamos assim. Por quê? Porque o casamento, ele tem uma importância muito grande para os dois, mas no caso da mulher, é ela quem vai trazer a herança do Senhor, que são os filhos. Então, é por isso que o casamento, ele tem um caráter sacramental até mais importante, digamos assim, para a mulher do que para o homem. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque as pessoas muitas vezes não consideram isso quando elas vão se casar. E principalmente quando elas já estão casadas ou elas se convertem depois que elas se casaram. Bom, agora, eu posso, Chay, me casar com uma pessoa que não é casada? Porque às vezes eu já tô... Eu me converti depois do casamento. O que eu faço? Eu procuro a disparidade de culto? Eu não procuro a disparidade de culto? Bom, a disparidade de culto, ela foi criada para ser uma exceção à regra. Ou seja, pessoas que, na maioria das vezes, já estão casadas, se converteram depois do casamento. Essas são as pessoas que melhor se encaixam na disparidade de culto. Então, se você é noiva, se você está namorando, de preferência que você não use a disparidade de culto. De preferência, porque ela é uma exceção. Mas é uma exceção que funciona melhor para as pessoas que já estão casadas, que se converteram após o casamento. Então, se você ainda não casou, dá tempo de você ter um sacramento que cubra os dois, que os dois estejam conscientes do sacramento, daquilo que está acontecendo, da responsabilidade que estão assumindo. Agora, quando você já está casado, aí sim você pode recorrer à disparidade de culto. Como assim já está casado? Eu digo já está casado no civil, tá? Por quê? Porque o casamento civil, ele não é casamento para a Igreja Católica. Então, se você se casou no civil, mas não casou na Igreja Católica, isso significa que para a Igreja Católica você é uma pessoa solteira se comportando como uma pessoa casada. Agora, se você é uma pessoa divorciada, até mesmo assim, digamos que você se casou na igreja, mas você é uma pessoa separada, divorciada, você então é um homem casado se comportando, ou uma mulher casada se comportando como uma pessoa solteira. É dessa forma que a igreja entende as pessoas que são casadas na igreja ou que são casadas apenas no civil, tá? Bom, eu também preciso dizer que se você é casado, mas digamos que você está casado com um ateu, é muito complicado você estar casado com um ateu e você até mesmo recorrer à disparidade de culto, porque essa pessoa não ama o que você ama. E se ela não ama o que você ama, ela não conhece o que você conhece. Eu sempre digo para as pessoas, se você está casado no civil, digamos assim,
Se você está casado no civil e se converteu depois, eu sempre digo para você procurar apresentar a igreja para o seu cônjuge. Apresente a igreja para o cônjuge. E tenha paciência, vá ensinando, vá ali dando pílulas e pílulas de catecismo. Agora, digamos que a pessoa não está aberta a se converter, a pessoa não está aberta a se casar, a pessoa não está aberta a viver uma vida de fé com você. Mais uma vez, eu indico, não use a disparidade de culto. Não use, não desperdice um casamento na igreja católica, porque você só vai poder se casar uma única vez em toda a sua vida. Via de regra é assim que funciona, tá? Então, não desperdice essa uma única vez com alguém que não quer vivenciar a fé com você. Agora, para quem seria indicado a disparidade de culto? Seria indicado para aquela pessoa que já está casada, muitas vezes já tem filho. A outra pessoa, vamos supor que um homem católico, ele está casado no civil com uma mulher que não é católica. E essa mulher católica, ela não se importa que os filhos cresçam na fé, que sejam levados à igreja, que sejam batizados, que façam catequese. Ela não se importa que os filhos vivam na fé e que o pai incentive isso. Ela apenas não quer para ela, mas ela não se importa que os filhos tenham uma fé, né, dedicada a Deus. Nesse caso, a igreja até recomenda a disparidade de culto para que o casal tenha ali para que o homem tenha um sacramento e ele possa comungar, que os filhos também estejam, né, mais amparados, digamos assim. Esse recurso da disparidade de culto seria até recomendável, tá? Seria recomendável. Agora, se você não tem filho com o seu cônjuge, se você é casado há pouco tempo, eu sugiro que você espere. Porque, de novo, casamento é uma coisa muito séria na igreja católica. Você só casa uma vez. Então, espere. Se você não tem filho, se você está casado há menos de 10 anos, eu sugiro que você espere. Espere um pouco mais, tá? Agora, digamos assim, olha, mas eu sou casado com uma pessoa que não é que ela seja ateia, ela até tem religião, mas não é uma religião cristã. É uma religião que pode ser oriental, que pode ser de matriz africana, mas a pessoa, no caso, a mulher, ela tem uma outra religião. E ela não está aberta a conhecer a igreja, ela não está aberta a se converter, ela não está aberta a vivenciar a fé, ela não está aberta a ir à igreja comigo, nem que seja de companhia, ela não está aberta a ter uma imagem dentro de casa. Nesse caso, eu acho que seria importante você reconsiderar se vale a pena estar casado. E eu estou dizendo isso porque eu sei que muitos padres, muitos diáconos, até mesmo dentro de direção espiritual, muitas vezes eles dizem: não, você tem que continuar casado, porque você já está com a pessoa há tanto tempo e não sei o quê, e você tem as suas responsabilidades, e você... Eu sei que tem alguns padres até que recomendam que você fique casado. Mas eu também entendo que as pessoas mudam depois que elas se convertem. A cabeça não é mais a mesma, o coração não é mais o mesmo. Você não quer mais participar de certas coisas, já não vê mais graça e você não vê mais sentido em certas coisas. Então fica cada vez mais difícil de você se manter dentro de um relacionamento que já não faz sentido porque a outra pessoa não entende o que você entende, não ama o que você ama e não considera importante o que você considera. Então, é por isso que eu digo que se a pessoa não está aberta,
às vezes a melhor coisa que você pode fazer é se desapegar dessa pessoa. É claro que cada caso é um caso. Eu não sei qual é a situação de quem está me assistindo agora. Eu não sei há quanto tempo vocês estão juntos, se vocês têm filho, se vocês não têm filho, mas se você chegou no momento da sua vida que você realmente não está feliz de nenhuma forma e não está satisfeita de nenhuma forma, e esse relacionamento já não faz mais nenhum sentido porque a pessoa não quer te acompanhar em absolutamente nada e a pessoa não tem interesse algum sobre a sua fé, talvez a melhor opção seja o desapego dessa pessoa. E eu digo isso até porque a responsabilidade dos pais é levar os filhos para o céu. Porque os pais também são responsáveis pela salvação dos seus filhos, pela alma dos seus filhos, claro, filhos enquanto criança e tudo mais. Então, vai ser muito complicado você viver com uma pessoa que não vai querer trabalhar junto contigo para a salvação da alma dessa criança. Então, imagina, você vai estar ali super preocupado ou preocupada em catequese, salvar os filhos, rezar, não sei o quê. Porque pensa, já é um trabalho tão difícil para a pessoa fazer com que a criança entenda que o mundo lá fora é completamente diferente do mundo sagrado. Às vezes o adulto tem que fazer um dobrado para que a criança entenda a importância de rezar e não sei o quê. É como se fosse assim, você contra o mundo, muitas vezes. Aí imagina, dentro de casa, você além de ter que lutar contra o mundo lá fora, às vezes você tem que lutar com a pessoa que está do seu lado, porque a pessoa que está do seu lado está relativizando as coisas que quem está do lado de fora está relativizando, e aí, poxa, você acha que dentro de casa vai ser a nossa casa, a família contra o mundo, mas até dentro de casa você tem que estar ali operando. Então, às vezes, o outro mais vai atrapalhar do que ajudar, digamos assim. Então, seria interessante você pensar no quanto esse relacionamento ainda faz sentido para você. O quanto ele ainda faz sentido para o seu filho ou os seus próximos filhos. E o quanto faz sentido para você enquanto pessoa. Porque também é muito difícil se sentir sozinho na fé. Talvez para algumas pessoas a disparidade de culto seja uma solução. Mas com certeza ela não é a melhor solução para todo mundo. E é por isso que é muito importante que você analise muito bem o seu caso, a sua situação. E lembrando, se você namora, mas namora há muito tempo uma pessoa, tipo, eu namoro há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, mas mesmo assim, se a pessoa não quer se converter, não quer, às vezes é melhor você ter perdido 5 anos com uma pessoa do que você ter perdido 20 anos com uma pessoa que ainda vai atrapalhar, digamos assim, a educação católica dos seus filhos. Então, às vezes, é melhor que você tenha perdido 5 anos de namoro do que, às vezes, 20 anos de casamento. Então, analise o seu caso. Analise o seu caso. De qualquer forma, se você for solteiro, se case com um católico ou com uma católica. E lembrando, sabe o que eu falei sobre o sacramento? Que o sacramento ele tem uma importância muito grande para a mulher, porque é a mulher que dá continuidade aos filhos, né, a próxima geração. Por isso que é muito importante a escolha da mulher com quem você vai se casar, tá? Porque o sacramento é importante para ambos, mas é a mulher que vai dar continuidade, é que vai dar frutos ao casamento. Então, é muito importante que você escolha a mulher com quem você vai ter frutos, tá? Até porque o fruto não cai muito longe da árvore. Então, todo mundo sabe que a mulher é quem edifica o lar. A mulher é o termômetro do casamento. Tem até aquela frase, né? Happy wife, happy life. Então, a mulher
edifica a casa, ela transforma a casa em um lar. A mulher edifica o casamento, a mulher, ela dá continuidade, ela dá frutos. Mas lembrando que o fruto não cai muito longe da árvore. Então, escolha muito bem a mulher com quem você vai se casar, porque ela vai educar os seus filhos. A mulher é quem mais tem influência na educação, na criação. Então, escolha muito bem. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, de seguir e de comentar. Tchau, tchau.